Olá, estudantes do terceiro ano! Eu sou a professora Fernanda e vamos começar agora a nossa aula de matemática. A nossa aula de hoje vai ser sobre frações, parte 2. Já tivemos a parte 1 e vamos continuar estudando frações hoje, tá bom? Desafio da aula sobre fração. Na primeira aula sobre fração, eu deixei um desafio para vocês. Vocês conseguiram resolver o desafio? Desenhe um quadrado e pinte a metade da figura. Eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes, tá? De responder a esse desafio. Lembram das frações? Para a gente poder dividir, né? A gente ter a metade da figura, a gente precisa dividir essa figura em duas partes iguais. Então, a gente está vendo aí um quadrado dividido em duas partes iguais. Eu pintei uma dessas partes, né? Ele foi dividido utilizando ali uma linha na horizontal. Já a outra forma de responder é também dividindo a figura, tá? Em duas partes iguais, só que ali eu utilizei uma linha na vertical. Existem outras formas, tá? De pintar apenas a metade do quadrado. Essas são duas formas que eu estou mostrando para vocês. Vamos relembrar um pouquinho as frações. A gente está vendo agora um círculo. Esse círculo, metade está pintado, né? Na cor rosa, a outra metade está em branco. Então, ele está dividido em duas partes iguais. A parte que está em branco, eu posso dizer que é a metade do círculo, e a gente representa a metade dessa forma, 1/2. Agora, a gente tem um outro círculo dividido em três partes iguais. Uma dessas partes está em branco. Essa parte que está em branco é 1/3 ou a terça parte do círculo. E a gente representa dessa forma, lembram? 1/3. O próximo círculo ele está dividido em 4 partes iguais. Uma dessas partes está em branco. É 1/4 do círculo, ou a quarta parte. E a gente representa dessa forma, 1/4. Agora a gente tem mais um círculo, só que ele está dividido agora em 5 partes iguais. Uma dessas partes está em branco, que é 1/5. 1/5 do círculo, a gente representa dessa forma, 1/5. 1/5 ou a quinta parte. Vamos observar os retângulos, tá? Os retângulos azuis. Já observaram? Prestaram bem atenção? Sabem me dizer quantos são? São 6, né? Fácil. Agora, quem sabe me dizer quanto é a metade de 6? Como é que a gente vai fazer para descobrir a metade de 6? A metade a gente vai precisar dividir em grupos iguais. Quantos grupos iguais? 2 grupos iguais. Então, vamos dividir a quantidade de retângulos em 2 grupos iguais. Coloquei um grupo em cima, um grupo embaixo, né? Então, vamos colocar a mesma quantidade que estiver de retângulos em cima, a gente vai ter que colocar no retângulo maior, nesse retângulo verde embaixo. Então, vamos começar colocando um em cada grupo. Agora, o segundo em cada grupo, ainda sobraram 2. Vamos colocar um em cada grupo. Formamos 2 grupos, cada um com 3 retângulos, 3 e 3. Então, podemos dizer que a metade de 6 é 3, porque dividimos os 6 retângulos em 2 grupos iguais. Em cada grupo ficaram 3 retângulos. Qual a terça parte de 6? A gente viu agora há pouco a metade, agora a gente vai ver a terça parte. A terça parte, ou 1/3, a gente vai precisar dividir essa quantidade de retângulos em 3 partes iguais, tá? Vamos formar 3 grupos. Vamos começar colocando um retângulo em cada grupo. Agora vamos colocar o segundo retângulo em cada grupo. Cada grupo ficou formado, né, por
2 retângulos. 2, 2 e 2. A terça parte, ou 1/3 de 6, é 2. Quanto é a metade de 10? Você já parou para pensar quanto é a metade de 10? Sabe responder já pensando só com o cálculo mental? Vamos imaginar, né, 10 bolas. Se a gente for dividir em 2 grupos iguais, né, cada grupo vai ficar com a mesma quantidade. Vai ficar quanto em cada grupo? Para saber a metade, precisamos dividir o total em 2 partes iguais. Vamos lá. Vamos dividir as 10 bolas, tá? Em 2 grupos, colocando a mesma quantidade em cada grupo. Colocar uma bola para um lado, outra bola para o outro lado. Segunda bola em cada grupo. A terceira bola em cada grupo. Cada grupo está com 3, mas ainda tem mais bolas para a gente poder organizar. A quarta bola, agora a quinta bola em cada grupo. Cada grupo ficou com 5 bolas. 5 e 5. Isso significa que a metade de 10 é 5. A gente tinha as 10 bolas, né? Era um grupo só. A gente formou 2 grupos com essas 10 bolas. Cada grupo com a mesma quantidade. Ficaram 5 bolas em cada grupo. Então, a metade de 10 é 5. Quanto é 1/5 de 10? E agora, 1/5? 1/5 a gente vai precisar dividir o 10, né, as 10 bolas, em quantos grupos iguais? A gente vai precisar dividir em 5 grupos. 1/5 significa dividir em 5 partes iguais. Vamos lá. Primeiro, precisamos dividir a quantidade de bolas em 5 grupos iguais. Vou colocar aqui meus 5 grupos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar colocando uma bola, tá, em cada grupo. Então, cada grupo já recebeu uma bola. Agora, vamos colocar a segunda bola. Cada grupo a gente coloca, né, a segunda bola, porque assim a gente está garantindo que cada grupo vai ficar com a mesma quantidade. Olha só, a gente tinha as 10 bolas formando um grupo único, né, um só grupo. Eu formei 5 grupos, a gente foi dividindo de forma igual para ficar a mesma quantidade de bolas em cada grupo. Cada grupo ficou com 2 bolas. Olha aí, todos têm 2 bolas. Isso significa que 1/5 de 10 é 2. 1/5 ou a quinta parte de 10 é igual a 2. Quanto é 1/10 de 10? 1/10. A gente já viu a metade de 10, 1/5 de 10. Agora está aí 1/10. Esse nome décimo é porque a gente vai precisar dividir as bolas, né, as 10 bolas, em 10 grupos com a mesma quantidade. É 1/10, então vamos dividir em 10 grupos. Primeiro precisamos dividir a quantidade de bolas em 10 grupos iguais. Vamos lá. 5 grupos mais 5. Quanto vai ficar em cada grupo? Tem que ficar a mesma quantidade, tá? Vamos lá. Colocar uma bola em cada grupo. A gente tem 10 bolas. Cada grupo a gente vai colocando uma bola para saber quanto é 1/10 de 10. Então, cada grupo recebeu uma bola. A gente tinha 10, formou agora 10 grupos, cada grupo com uma bola. 1/10 de 10 é igual a 1. 1/10 ou a 10ª parte de 10, a gente já sabe que é 1. Qual o total em reais?
Vamos lá, com dinheiro agora. Todo mundo gosta de contar dinheiro, não é mesmo? A gente tem quanto aí aparecendo? Ó, uma nota de 10, outra cédula de 5, mais uma cédula de 5 e outra de 10. A gente tem 10 mais 5 mais 5 mais 10. Já que somou, já sabe quanto é que tem aí em dinheiro? 10 mais 5 dá 15, mais 5, 20, mais 10, 30. A gente tem aí 30 reais. Quanto é a metade de 30 reais? Se você for dividir 30 reais para você e outra pessoa, quanto cada um vai ficar, né? Dividindo em duas partes iguais esse valor em dinheiro. Então, vamos lá. Vamos formar dois grupos. Cada grupo vai ter que ter o mesmo valor, tá? Para ficar dividido, né? Para a gente saber quanto é a metade de 30. Vamos começar colocando em cada grupo uma cédula de 10 reais. E agora, uma cédula de 5 reais em cada grupo. 10 mais 5 dá 15. Ficou 15 para um lado, 15 para o outro lado. Isso significa que 15 reais é a metade de 30 reais. Né? Quanto é a metade de 30 reais? Você já sabe que a metade ou um meio de 30 reais é igual a 15 reais. Agora, se a gente for calcular a terça parte ou um terço de 30. Agora, a gente vai dividir os 30 reais em 3 partes iguais. Vamos colocar aqui 3 grupos, tá? Vamos lá dividir em 3 partes iguais. Vou começar colocando o 10 nesse primeiro grupo. No segundo grupo eu vou colocar 10 também, tá? Mas vamos colocar de uma maneira diferente. Vamos colocar formando 10 com as cédulas de 5. 5 e 5. 5 mais 5 dá 10. Então, a gente tem também, no segundo grupo, 10 reais. E no terceiro grupo, mais uma cédula aí de 10 reais. Cada grupo, ó, ficou com 10 reais, 10 reais e 10 reais também. O que é que isso significa? Significa que um terço de 30 reais, né, ou a terça parte de 30 reais, é igual a 10 reais. 10 reais é a terça parte de 30. Qual a metade de 12? Tá vendo aí 12 docinhos? Vamos dividir 12 em duas partes iguais. Coloquei aí 2 mesas, então vamos lá. Colocar um docinho em cada mesa. Agora o segundo docinho. Coloca um docinho para um lado, outro docinho para o outro. Para garantir que fique a mesma quantidade, tá? De um lado e do outro. Colocar para o outro lado. Agora faltam 2. Vai um para uma mesa, outro para outra mesa. Em cada mesa ficaram 6 docinhos, certo? Então, qual é a metade de 12? A gente acabou de calcular. A metade de 12 é 6. E a terça parte de 12? Agora a gente vai precisar dividir essa mesma quantidade, só que em 3 partes iguais. Então, a gente tem 3 mesas. Vamos dividir em 3 partes iguais. A mesma distribuição, né? Colocando um docinho em cada mesa. E agora cada um ficou com... Cada mesa tem 2. Agora vamos colocar o terceiro docinho em cada mesa. Cada mesa agora tem 3. Agora o quarto docinho. 4, 4 e 4. A terça parte de 12 é igual a 4. E a quarta parte de 12? Ó, aumentou uma mesa. A quantidade de docinhos é a mesma, né? Vamos lá dividir em 4 partes iguais. Um docinho para cada mesa. Olha como ficou quando a gente dividiu em 4 partes iguais. Cada mesa recebeu
3 doces. Então, 1/4 ou a quarta parte de 12 é igual a 3. Dessa forma, a metade de 12 é 6, a terça parte de 12 é 4 e a quarta parte de 12 é 3. O que vimos na aula de hoje? Relembramos o que é a metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte e a décima parte. Resolvemos problemas envolvendo objetos, situações com dinheiro e figuras geométricas, em que precisamos encontrar frações, metade, terça, quarta, quinta e décima parte. Olha o desafio. O desafio para vocês fazerem, depois compartilhar no grupo da sua turma, compartilhar com seus professores. Quanto é a terça parte ou 1/3 de 6? A gente tem aí 6 peixinhos e eu coloquei 3 aquários. A gente vai ter que colocar a mesma quantidade de peixinhos em cada aquário, tá bom? Quanto é que vai ficar em cada aquário? Nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.